Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e vamos estar considerando os acontecimentos registrados nos capítulos de 10 a 12 de 1 Samuel. Vimos até então que o povo de Israel, no anseio de imitar as nações no seu entorno, que tinham reis que governavam sobre si, já não mais estavam concordando com o modo como Deus decidiu exercer o seu governo sobre o povo de Israel, que era até então por meio dos juízes, líderes soerguidos, levantados por Deus, colocado naquela posição de liderança, no qual Deus governava sobre o seu povo numa forma de um governo teocrático, um governo direto por meio de pessoas que Deus colocavam sob tal posição, sob tal liderança. E o povo já não mais concordava com este modelo e queria imitar as nações à sua volta em ter um rei para si. Então o povo convocou uma assembleia solene, chegou para Samuel dizendo: Samuel, queremos um rei sobre nós. E até foi o que vimos na mensagem de ontem, em que o povo, Deus, disse para Samuel, quando ele se entristeceu ao ouvir esse pedido do povo. E Deus falou: Samuel, não está sendo você a pessoa rejeitada, é a mim que eles rejeitaram. Então, eu vou atender o pedido do povo e o povo terá o seu rei, assim como estão escolhendo. Então, nos capítulos de hoje, vamos falar sobre uma segunda etapa, a etapa da transição, em que o profeta Samuel, a pedido e a ordem do Senhor, sob a ordem do Senhor, ele vai até uma outra cidade, Gilgal, e lá ele unge o Saul como rei. Então Deus aponta quem seria essa pessoa e ele faz essa cerimônia de ungir, pegar um óleo, tal, derramar sobre a cabeça de Saul e declarar: hoje o Senhor te escolheu como rei. Então, uma escolha, um apontamento feito pelo Senhor, mas em resposta a um clamor do povo por rejeitar a forma como Deus estava governando. Enfim, esses capítulo 10 a 12, então, fala sobre uma das vitórias que Deus concede ao povo de Israel contra os filisteus, utilizando-se da liderança de Saul. O capítulo 11, então, é a aclamação do povo sob Saul como sendo o seu rei. E o capítulo 13, então, e aí vamos fazer a leitura desses versículos, é quando o povo, mais uma vez reunido em assembleia, diante de Saul e diante de Samuel, Samuel se despede do povo em função da posição que até aquele momento estava exercendo sobre o povo, a posição de juiz. Ele não deixou de ser profeta e nem sacerdote, mas de juiz, o líder que comandava o povo nas batalhas, em dar o cuidado e a proteção ao povo, principalmente contra os domínios
opressores das nações em volta, Samuel, então, ele, naquela assembleia solene, o povo reunido em assembleia, ele, então, dirige as palavras de despedida desta posição de liderança. Vamos ler, então, antes de ler, então, assim, qual é como tema-chave as palavras de Samuel: se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Então veja que ainda assim, mesmo nessa transição e a escolha do povo, Deus atende e Samuel ainda dá esse conselho: se vocês e o rei que vocês escolheram reinar sobre o rei que reinar sobre vocês seguirem ao Senhor, tudo lhes irá bem. Ainda assim, mesmo nas nossas escolhas, que indo de encontro ao querer, aquele querer primário do Senhor, mas ainda assim, nessa troca de posições, ainda assim o povo se sujeitar, se submeter à direção do Senhor e por meio da sua palavra, tudo ficaria bem. Bom, vamos ler ao texto e ampliando aqui. Então, em 1 Samuel 12, e os versos de 1 a 4 e 13 a 14. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem e servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Bem, com essas palavras, Samuel se despede da posição de líder sobre o povo, deixando claro: estou fazendo isso porque vocês quiseram um rei sobre si. Vocês quiseram imitar as nações e ter um rei como as nações. Deus atendeu o pedido de vocês. E eu estive com vocês desde a minha juventude, hoje já sou velho, e meus filhos estão diante de vocês. E como vimos no devocional anterior, do dia de ontem, o governo, a liderança de Samuel não foi perfeita porque ele teve as suas limitações, e principalmente a limitação da sua idade, de ter chegado à velhice e já não tinha mais as forças físicas e precisou contar com a ajuda dos seus filhos, e seus filhos, os filhos de Samuel, não tinham o coração que tinha o seu pai. Em termos de reverência, temor, sinceridade diante de Deus, Samuel foi uma pessoa exemplar. Lamentavelmente, seus filhos não. E isso foi apenas mais um fator que levou o povo a não concordar com a liderança de Deus com
a posição de Samuel de líder como líderes sobre este povo. Então, porque o coração do povo já era complicado, como já vimos desde os tempos de juízes, e Samuel aqui o último juiz. Então, assim, transições acontecem, e assim foi como se deu a transição de Samuel. E nessas palavras de despedida, o que Samuel quis destacar? Povo, olhem para todo o meu ministério, para toda a minha vida, todo o tempo em que eu estive à frente de vocês. Se em algum momento eu fui doloso, eu quis defraudar vocês, se tomei dos seus bens, boi ou jumento, se explorei, se oprimi alguém, se aceitei suborno para fechar os meus olhos, se todas essas atitudes, se alguma dessas atitudes eu pratiquei, eu faço questão de restituir, colocando a sua vida para passar pelo crivo do povo. E se isso acontecesse, ele faria restituição. Isso faz muito lembrar aquela fala de Zaqueu, né? Quando Jesus ele se convida para ir à casa de Zaqueu, e Zaqueu, ouvindo da palavra do Senhor, Zaqueu fala: olha, se eu fraudei contra o povo, eu faço questão de restituir quadruplicado. E Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa, sobre a casa de Zaqueu, sobre a vida de Zaqueu. E Samuel, na mesma situação, ele se coloca sob o crivo do povo. Analisem a minha vida. Se eu fui doloso contra vocês, meu governo não foi perfeito. Eu até coloquei as minhas atitudes, como por exemplo, colocar meus filhos para exercer a liderança num colegiado comigo, não foi perfeita, porque meus filhos, sim, estavam como gananciosos, mas estou aqui. Eu posso ter cometido este erro, e sim, eu admito, mas da minha integridade eu me disponho diante de vocês. Enfim, o povo ouviu isso e falou assim: não, você, Samuel, você não nos explorou, não nos oprimiu, não tirou nada de ninguém. Mas, ainda assim, queremos o rei. E no verso 13, que volta a fala de Samuel, então ele fala: aqui então está o rei de vocês, o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei sobre vocês. Mas aí fica aquela recomendação do líder que teme ao Senhor, como Samuel, aquela recomendação de que, sabendo que o cuidado, a obra é do povo, a obra é do Senhor, e ele deixa a sua recomendação de que o povo permaneça em seguir ao Senhor, permaneça. Pode ter essas transições, uma pessoa sai da posição, assume outro, sai o juiz, entra o rei, mas que o final último é que todos decidam por temer ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, não se rebelar contra o Senhor. E fazendo estas coisas, tudo irá bem. Às vezes nas nossas vidas lidamos com transições, um novo emprego, uma nova mudança de um lar, de uma casa, né, de uma residência, ou assim, ou no nosso contexto eclesiásticos, né, de mudanças de lideranças, novas eleições, assim, qualquer que seja a circunstância, temer ao Senhor, servir ao Senhor,
obedecer ao Senhor são valores inegociáveis. Não podemos negociar o nosso caráter em obedecer ao Senhor, o nosso caráter em, como está no texto aqui, como coloca Samuel, não abdicar do serviço e daquele temor, daquela reverência que temos para com Deus, por conta de interesses escusos, maldosos, ultrajantes, enfim, qualquer palavra negativa, e aqui sendo específico como as palavras em vermelho, geralmente os vermelhos são negativos, salvo o sangue de Cristo sobre nossas vidas, que é o sangue que nos purifica, mas qualquer ato doloso que tenhamos cometido, isso tem que ser tratado, abdicado, mas temos que ter um coração inclinado para servir, sermos fiéis, leais ao Senhor em toda e qualquer circunstâncias. Não somos pecadores, não somos perfeitos, mas quando temos a inteireza, a disposição de integridade diante do Senhor, tudo fica bem. Como é o nosso texto final, tudo lhes irá bem, se temer, servir e obedecer ao Senhor de todo o coração. Que Deus abençoe a você, a mim, as nossas vidas. Palavras de despedida de Samuel, mas palavras encorajadoras. Sirvam, obedeçam e temam ao Senhor a qualquer custo, e tudo lhes irá bem. Soberano Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra neste dia, nesta manhã, que possamos, Senhor, embora as nossas vidas não sejam perfeitas, porque somos pecadores, mas graças te damos que um dia na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida por nós, Jesus se entregou por nós, e num ato de arrependimento sincero e fé nessa obra perfeita, nos rendemos a Ti e temos a certeza de salvação, perdão e vida eterna com o Senhor. Neste mundo e nesta vida, passamos ao lado do Senhor, na caminhada com o Senhor, por situações que muitas vezes envolvem transições, como Samuel teve que passar o bastão, a liderança, para aquele homem, Saul, a quem o povo escolheu ter um rei, e o Senhor atendeu o pedido, porque o Senhor é misericordioso, é amoroso, mas sempre requerendo valores inegociáveis, que é o temor a Ti, a obediência a Ti, o seguir em obedecer a Tua palavra e o Teu Espírito em nossos corações. Que isso nunca nos falte, mas que possamos agora, nessa caminhada com o Senhor, viver no temor, na obediência e em reverência ao Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo sacrifício de Cristo, de Jesus, sobre nossas vidas, nos dando a salvação, o perdão e a vida eterna. Continue conosco, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, tema ao Senhor, sirva ao Senhor e obedeça ao Senhor e a sua palavra, e tudo fica bem com o Senhor em nossas vidas. Deus te abençoe.